Liturgia do dia 24 de julho de 2022, 17º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso iria exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40, não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu senhor se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 137. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Vós me escutastes, ó Senhor. Vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Vós me escutastes, ó Senhor. Vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia
em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, vós me escutastes, ó Senhor, vós me escutastes, ó Senhor. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem e com ira investirem contra mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, vós me escutastes, ó Senhor, vós me escutastes, ó Senhor. Completai em minha obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, vós me escutastes, ó Senhor, vós me escutastes, ó Senhor. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta
e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema fundamental que a liturgia nos convida a refletir neste domingo é o tema da oração. Ao colocar diante dos nossos olhos os exemplos de Abraão e de Jesus, a palavra de Deus mostra-nos a importância da oração e ensina-nos a atitude que os crentes devem assumir no seu diálogo com Deus. A primeira leitura sugere que a verdadeira oração é um diálogo, face a face, no qual o homem, com humildade, reverência, respeito, mas também com ousadia e confiança, apresenta a Deus as suas inquietações, as suas dúvidas, os seus anseios e tenta perceber os projetos de Deus para o mundo e para os homens. O Evangelho senta-nos no barco da escola de oração de Jesus. Ensina que a oração do crente deve ser um diálogo confiante de uma criança com o seu papai. Com Jesus, o crente é convidado a descobrir em Deus o Pai e a dialogar frequentemente com Ele acerca desse mundo novo que o Pai, Deus, quer oferecer aos homens. A segunda leitura, sem aludir diretamente ao tema da oração, convida a fazer de Cristo a referência fundamental. Nesse contexto de reflexão sobre a oração, podemos dizer que Cristo tem de ser a referência e o modelo do crente que reza, quer na frequência com que se dirige ao Pai, quer na forma como dialoga com o Pai. Com relação ao Evangelho, continuamos ainda neste caminho de Jerusalém, quer dizer, a percorrer este caminho espiritual que prepara os discípulos para se assumirem plenamente como testemunhas do reino. A catequese que neste contexto Jesus apresenta aos discípulos é hoje sobre a forma de dialogar com Deus. Lucas é o evangelista da oração de Jesus. Ele se refere à oração de Jesus no batismo, antes da eleição dos 12, antes do primeiro anúncio da paixão, no contexto da transfiguração, após o regresso dos discípulos da missão, na última ceia, no Getsêmani, na cruz. Em geral, a oração é o espaço de encontro entre Jesus com o Pai, o momento do discernimento do projeto do Pai. O texto que hoje nos é proposto apresenta-nos Jesus a orar ao Pai e a ensinar aos discípulos como orar ao Pai. Não se trata tanto de ensinar uma fórmula fixa que os discípulos devem repetir de memória, mas, mais do que isso, trata-se de propor um modelo. De resto, o Pai Nosso, conservado por Lucas, é um tanto diferente do Pai Nosso conservado por Mateus, o que pode explicar-se por tradições litúrgicas distintas. A versão de Mateus condiz com o meio judeu-cristão, enquanto que a de Lucas
mais breve e com menos embelezamentos litúrgicos, está mais próxima, provavelmente, da oração original. Nenhuma dessas versões pretende, na realidade, reproduzir literalmente as palavras de Jesus, mas mostrar às comunidades cristãs qual a atitude que se deve assumir no diálogo com Deus. Como é que os discípulos devem então rezar? Lucas refere-se a dois aspectos que devem ser considerados no diálogo com Deus. O primeiro diz respeito à forma. Deve ser um diálogo de um filho com o pai. O segundo diz respeito ao assunto. O diálogo incidirá na realização do plano do Pai, no advento do mundo novo. Tratar Deus como Pai não é nenhuma novidade. No Antigo Testamento, Deus é como um pai que manifesta amor e solicitude pelo seu povo. No entanto, na boca de Jesus, a palavra Pai referida a Deus não é usada em sentido simbólico, mas em sentido real. Para Jesus, Deus não é como um pai, mas é o Pai. A própria linguagem com que Jesus se dirige a Deus mostra isso. A expressão Pai, usada por Jesus, traduz o original aramaico, Abá, tomada da maneira comum e familiar, como as crianças chamavam o seu papai. Ao referir-se a Deus desta forma, Jesus manifesta a intimidade, o amor, a comunhão de vida que o ligam a Deus. No entanto, o aspecto mais surpreendente reside no fato de Jesus ter aconselhado os seus discípulos a tratarem a Deus da mesma forma, admitindo-os a comunhão que existe entre ele e Deus. Por que é que os discípulos podem chamar Pai a Deus? Porque ao identificarem-se com Jesus e ao acolherem as propostas de Jesus, eles estabelecem uma relação íntima com Deus, a mesma relação de comunhão, de intimidade, de familiaridade que unem Jesus e o Pai. Tornam-se, portanto, filhos de Deus. Sentir-se filho desse Deus que é Pai significa outra coisa. Implica reconhecer a fraternidade que nos liga a uma imensa família de irmãos. Dizer a Deus Pai implica sair do individualismo que aliena, superar as divisões e destruir as barreiras que impedem de amar e de ser solidários com os irmãos, filhos do mesmo Pai. Desta forma, Cristo convida os discípulos a assumirem, na sua relação e no seu diálogo com Deus, a mesma atitude de Jesus, a atitude de uma criança que com simplicidade se entrega confiadamente nas mãos do Pai, acolhe naturalmente a sua ternura e o seu amor e aceita a proposta de intimidade e de comunhão que essa relação pai-filho implica. Convida também os discípulos a assumirem-se como irmãos e a formarem uma verdadeira família, unida em torno do amor e do cuidado do Pai. Definida a atitude, falta definir o assunto ou o tema da oração. Na perspectiva de Jesus, o diálogo do crente com Deus deve, sobretudo, abordar o tema do advento do reino, do nascimento desse mundo novo que Deus nos quer oferecer. A referência à santificação do nome expressa o desejo de que Deus se manifeste como Salvador aos olhos de todos os povos, e o reconhecimento por parte dos homens da justiça e da bondade do projeto de Deus para o mundo. A referência à vinda do reino expressa o desejo de que esse mundo novo que Jesus veio propor se torne uma realidade definitivamente presente na vida dos homens. A referência ao pão de cada dia expressa o desejo de que Deus não cesse de nos alimentar com a sua vida.
na forma do pão material e na forma do pão espiritual. A referência ao perdão dos pecados pede que a misericórdia de Deus não cesse de derramar-se sobre as nossas infidelidades e que a partir de nós ela atinja também os outros irmãos que falharam. A referência à tentação pede que Deus não nos deixe seduzir pelo apelo das felicidades ilusórias, mas que nos ajude a caminhar ao encontro da felicidade duradoura da vida plena. Duas parábolas finais completam o quadro. O sentido da primeira não deve ser posto na insistência do amigo inoportuno, mas na ação do amigo que satisfaz o pedido. O que Jesus pretende dizer é: se os homens são capazes de escutar o apelo de um amigo inoportuno, ainda mais Deus atenderá gratuitamente aqueles que se lhe dirigem. A segunda parábola convida à confiança em Deus. Ele conhece-nos bem e sabe do que necessitamos. Em todas as circunstâncias, Ele derramará sobre nós o Espírito, que nos permitirá enfrentar todas as situações da vida com a força de Deus. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na Sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.